Paz, aqui estamos novamente para dar continuidade ao estudo bíblico e na última sessão eh, tínhamos ficado até o versículo número 13. Ah, 12, e hoje vamos começar no 13. E, para quem não esteve na última aula, estamos a ler sobre os sete selos, que nós já tínhamos lido como foi o Senhor Jesus o único digno de pegar no livro, abrir o livro, começar a, bom, começar a abrir os selos e ler nele, não? Nós estamos já no sexto selo. E só para retomar, aqui foi quando as, eh, as almas dos que morreram por amor ao Senhor Jesus, amor à palavra, pediam justiça ou perguntavam a Deus quando é que ia ter a justiça dos que derramaram o sangue deles, não é? E depois foi aberto o sexto selo, houve um grande tremor na terra, o sol tornou-se negro, a lua de sangue, e já vamos para o 13. Eh, o versículo número 13 vai ser a irmã Paula, ele da 14, eu o 15. Se houver tempo, eu, bom, eu encerro 16 e 17. Mas vamos ver. Então, versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Muito bem. Vamos às perguntas e comentários. 13. Pronto, então aqui continua, não é? A descrição, o que é que vai acontecer naquele dia da vinda do Senhor. Atrás vê-se os sinais no céu, não é? A lua, né, tornou-se como sangue. E então, e depois aqui continua. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Aqui é uma imagem que eu realmente não consigo imaginar. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Eu penso que elas vão cair, não é? No vento, quando abanam uma figueira, vão cair todas ao mesmo tempo, em quantidades que eu penso que as estrelas do céu. Quando o céu está aberto, não é? Não está encoberto, nós só vimos pontinhos lá em cima, não é? E mesmo Deus disse a Abraão que a descendência dele nem se podia contar com as estrelas do céu. Então eu penso que vai ser assim. Há outra coisa, eu lembro-me quando era mais pequena, disse: se uma estrela caísse na Terra, o mundo acabava. É, pronto, assim, nós tínhamos muito medo, não é? Eu, pelo menos, pronto, eu também fui criada numa geração em que metiam muito medo às crianças, infelizmente, com as coisas de Deus, não é? Diziam que, ou quando vinha a trovoada, era Deus que estava a ralhar connosco, e, mas eu recordo-me que uma estrela aqui na Terra, não faço ideia qual é o impacto que ela vai ter de destruição na Terra no momento em que ela cai. Até porque não sei se o tamanho delas. Não, eu sei que o Sol, não é? Que é uma estrela também, se caísse, destruía completamente a Terra. Pois, porque são muito maiores que a Terra, mas eu quero ver o pergaminho, que também nem conheço
a palavra estrela em grego? Agora Hum, fiquei curioso, estava a pensar justo nisso. Vamos ver. Também eu vou comentar outra maneira de interpretar isto, porque sim, como estamos a ver, o texto começa a ficar mais complexo. Tem maneiras de interpretar, só que mesmo assim, não, nenhuma interpretação quer dizer que é absoluta, não é? hum. Figueira, se alguém tiver curiosidade, é siquer, siuquer, siuquer, figueira, figueira. Figos, olhunthus. Olha, eu não sabia como dizer figo em grego antigo, agora sei. Olhunthos, olhunthos, olhunthos. Mas pronto, está bem, figos. Agora vamos ver palavra estrela. Tá, sobre a terra caíram as estrelas. Hasta Aster. E conjugado pode ser asteros. Aster. Ah, lembrou-me da palavra asteroides. Asteroides. Asteros conjugado, mas a palavra pura é aster, como está aqui. Mas pronto. É o que ia dizer. Ou seja, se de repente alguma pessoa que seja astronauta ou astrônomo eh, Uhum, ler a Bíblia e ler este versículo não acreditaria, porque pronto, o que nos ensina na escola é que as estrelas são infinitamente maiores que a Terra e que o Sol não é das maiores estrelas já registas no universo, que tem muito maiores que o Sol. Então, alguém que leia este versículo pensaria, é impossível uma estrela, vão as estrelas cair na Terra, não é? Então eu vou comentar duas interpretações disto e algum dia que vamos ver qual é a verdade, não é? Porque lá está, como não está aqui específico, também não, nós não podemos dizer que nossa interpretação é a superior e a única. Não, não. Algum dia o Senhor Jesus, como lembramos muito que escreve o apóstolo Paulo, que agora nos conhecemos e vemos como se for através de um espelho, em parte, não é? uhum, Mas que quando o Senhor Jesus volte, e estamos a ler disto justamente, e nosso corpo seja glorificado também nosso entendimento, e vamos deixar de ver como se for através de um espelho, e conseguiremos ver como realmente é. Ou seja, os uhum. mistérios da própria Bíblia também vamos compreender. Mas pronto, duas interpretações para não perder mais tempo. Uma, como a própria palavra está a nos mostrar aqui, que é muito parecida com asteroide, uma interpretação é que o que vai cair na Terra são asteroides. Vão cair, só que não se sabe o número, podem cair muitos. E sim, asteroides são bem menores que um planeta, que uma estrela, até menores que a própria Lua também. Mas também o impacto é muito grande, ou seja, quando um asteroide cai na Terra pode ser maior que muitas bombas atômicas e dessas bombas de agora de hidrogênio e essas mais modernas, e, e realmente podem fazer um destroço brutal, apesar de ser asteroides que são pequenas, bom, não são pequenas, são fragmentos grandes de planetas, ¿no? O Hum. de luas o de matéria, não é? No espaço. Essa é uma interpretação, mas também já é terrível. Agora, outra interpretação é que Mas esse também é, para nossa mente é difícil de imaginar, mas também existe esta interpretação que eu vou dizer, é que eh, quando diz que as estrelas
do céu vão cair, quer dizer que nós já não vamos poder ver as estrelas no céu à noite. E, por exemplo, para alguém que é homem do mar ou alguém que se guia pelas estrelas, também isso é algo terrível, não é? Não ter. eh, Imaginemos as grandes explorações que tivesse sido dos homens do mar, como fala o hino português, não é? Sem as estrelas para guiar eles à noite. Eles não iam conseguir chegar a nenhum lado, não é? Mas pronto, esta versão que acabo de dizer, esta interpretação, é mais difícil de imaginar porque como seria possível que de repente, mas, bom, também pode acontecer, não é deixar de existir, mas sim, seria um milagre, uma coisa inexplicável, de repente não ter mais estrelas, não é um fenômeno assim cósmico, onde podemos ver como as estrelas começam a cair e já não ter mais. Só que, não sei, a Irmã ia comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer, tá, agora o irmão estava a falar das estrelas dos Reis Magos, por exemplo, também, não é? Eles foram guiados por uma estrela até Jesus. Pois, Uhum. É interessante, não é? Nunca tinha pensado muito. Hoje em dia, a nível da tecnologia, já ninguém pensa nas estrelas como uma orientação. Pelo menos eu, não é? Mas realmente eles tiveram um impacto muito no passado, não é? Que era tudo muito limitado, as estrelas era. Eu sei que o sol era o relógio, não é? Lá no Douro, porque Uhum. trabalhavam de sol a sol, só paravam de trabalhar e isto não foi assim há tanto tempo, só acabou depois que caiu a ditadura, que foi em 1975, porque antes as pessoas regulavam-se também pelo sol, para poder. Levantavam-se quando nascia o sol, terminavam o trabalho quando o sol, quando já não havia sol. É interessante como, que não é? Acabando isso tudo. Eu tenho uma irmã que é astrónoma e ah, de pôr essa pergunta. O que é que ela, o que é que ela acha? É. Foi. Bom, esta segunda interpretação faz muito sentido em quanto a que diz que o sol tornou-se negro e a lua sangue e já não tinha estrelas no céu. Também isso influiria muito, não é? Porque estava a pensar, se de dia as pessoas seguiam pelo sol, quando não tem brújula, não tem telemóvel, nem GPS, é pelo sol, Hum. não é? Que te orientas. E à noite é com a lua e as estrelas, e aqui está a dizer que o sol tornou-se negro, a lua sangue, e de repente não tinha estrelas. Mas pronto, é uma interpretação, né? Então eu já comentei. A primeira é que podem ser asteroides que caem na Terra e causam um destroço grande, como bombas, assim, muito, muito grande. Até tem teorias que os dinossauros podiam se extinguir por um destes fenômenos, né? Mas isso já seria terrível. E a outra interpretação é que não é que vão cair asteroides na Terra, senão que num fenômeno maior, né? E vão desaparecer as estrelas do céu. Mas não sei, também seria um fenômeno inexplicável. Nunca houve algo assim, não é? De repente não ter estrelas. Se é E, é asteroides que vão cair, porque é que o autor bíblico não põe, porque é que põe estrelas, não é? Porque a palavra que está escrita é estrelas. sim, sim. Eu até vou pesquisar um pouco mais como é em grego antigo a palavra asteroide, mas a própria palavra estrela em grego já é parecido com Sim, já é asteroide. parecido com exatamente. Aster y Asteros. no, Pode no ser. español, por lo menos no México, ensinan que o sol, a lua y las estrellas son astros, Astros. Ah, sim. Uma maneira de chamar no conjunto, ¿no? a estrela é astro de luz, não? Tan capaz que tenga a ver con cosas da etimología y cómo antiguamente llamaban eles, no sé. Hum. Sim, mas eu vou ter essa curiosidade de ver se no grego antigo tinha uma palavra diferente para asteroide ou se
asteroide e estrela tinham esta mesma palavra, não é? Era uma palavra que era utilizado para as duas coisas. Vou pesquisar, agora fiquei curioso. Eu pesquisei, Hum, supostamente, segundo o internet, né, o que aconteceria se uma estrela caísse na Terra. Uma, né? Nem diz todas, diz uma. Diz que se uma estrela real caísse na Terra, a destruição seria instantânea e total, vaporizando o planeta devido à sua massa e calor extremos. A gravidade da estrela desintegraria a Terra antes do impacto físico, agindo como um evento cataclísmico que não deixaria sobreviventes, transformando o nosso mundo numa massa de plasma. Eu imaginei o mesmo, porque se tem estrelas muito, muito maiores que o Sol, que eu já vi em algum documentário, tipo, o Sol assim pequenino e tem estrelas assim muito maiores, eu imaginei se uma dessas se aproximar, sim, muito antes de chegar junto da Terra, a Terra já não Ela já existiria, né? está Sí, destruída. diz que Nem sequer vai ter. explodiría con energía de bilhões de bombas atómicas. Uhum. Meu Deus, Pois, que imagem, não é terrível, que eu não consigo imaginar. pois. Então, eu acredito que ou tem a ver com uma etimologia que eu vou procurar se é o mesmo estrela que asteroide, na palavra em grego, ou se esta outra interpretação que falávamos de que não era que as estrelas iam cair sobre a Terra, sino que iam deixar de ver-se no céu, não é? E seria um fenômeno também muito grande, porque imaginemos quantas galáxias teriam de deixar de existir para não conseguimos ver mais estrelas no céu, não é? Também isso seria, não sei, nunca aconteceu, nenhum homem viu nunca algo assim, porque sempre o homem estava acostumado a ter as estrelas à noite para se orientar também, Hum. a, como é, a Ursa, a A estrela do Ursa Menor, Norte, aham, o sim, Orión, uhum. Orion. A Sim, Ursa sim, Menor, a Ursa Maior. exatamente. Imaginemos também os homens da época que dependiam das estrelas, de repente um dia não existir nenhuma, iam ficar em pânico, não é? Que iam fazer na navegação? De repente já estavam no meio do Atlântico Sí, ahorita. e já não tinha, começavam a ver as estrelas cair do céu e depois, e agora o que fazemos? Imagino que eles iam ter de parar mesmo, baixar a âncora e ter de esperar até amanhecer, porque sem estrelas não íamos para lado nenhum. Não, as estrelas são essenciais, como tudo o que Deus fez, não é? E é interessante que agora estamos a falar, Deus no princípio criou as estrelas, não é? Criou tudo isso e no final do tempo tudo isso vai ser tomado de volta, não é? No Uhum, fundo, é o contrário do Gênesis, não é Apocalipse, uhum, não é? E exatamente. mesmo agora o versículo que vem a seguir, não é? Porque ele fez o firmamento e ele agora vai. Ah, muito bem. Muito bem. Faltam 3 minutos para o intervalo. Sim. Então, vamos para o intervalo e enquanto Depois deixarem. mando uma mensagem que é para poderem, para não estarem muito tempo à espera. Eu também vou vendo, não é? Quando posso entrar. Ah, eu vou enviar uma mensagem logo quando deixar entrar aqui o Zoom. Ok. Pronto. Até Até já. já. Até já. Até já. Já voltamos do intervalo e eu aproveitei porque estava com a curiosidade e porque senão depois eu posso esquecer depois de tratar disso. Eu vi que a palavra que nós vemos aqui em grego, que é ester, que é a estrela, onde está? Está aqui. Aster, que é a estrela, aster.
o asteron também, asteron aqui. Sim, é a palavra para estrela, mas também é a palavra para corpo celeste, o corpo celestial, ou seja, também pode ser meteoritos, asteroides, estrelas e outros tipos de corpos no, no espaço, no céu, não é? E então, é totalmente aceitável pensar que, ao invés de referir-se a estrelas diretamente, podiam ser ou meteoritos ou asteroides, não necessariamente estrelas. Uhum. O qual dava valor a esse tipo de interpretação. A outra interpretação também seria um evento catastrófico e terrorífico, isso de repente não ter estrelas no céu, não é? Mas tem uma terceira interpretação que aproveitei para investigar. Há quem interpreta isto também do lado mais, digamos, simbólico espiritual. ¿Por quê? Porque na Bíblia várias vezes está escrito às autoridades na terra, tipo reis ou príncipes, não é? Ou autoridades nos céus, como anjos, arcanjos, serafins e querubins, são sinônimos, um simbolismo. E sim, eu lembro que no livro de Daniel, por exemplo, fala de governantes como se fossem estrelas, ou reis da terra, ou anjos, ou querubins, ou serafins. Isso é verdade. E então, se fosse essa interpretação mais espiritual, do lado espiritual, quer dizer que autoridades na terra, governantes, presidentes, ou reis, ou o que for, caem a queda de governantes ou de poderosos, homens poderosos na terra. E faz sentido, não é? Caíram muito, não é? Ou poderiam ser autoridades celestiais, como quando foi a rebelião do Luzbel, que é o diabo, não é? Que sí está escrito na Bíblia que era uma terceira parte dos anjos e de todos os seres, espíritos celestiais, não é? Que foram expulsos por Deus porque foram rebeldes. Ou seja, tiveram essa rebelião e perderam, foram expulsos, o qual demonstra que Deus é ainda muito mais poderoso. E também faria sentido, não é? Que as estrelas do céu caíram sobre a terra. En esa cuarta interpretación, olha, ya estamos na cuarta interpretación. Então, lá está, estes anjos ou caídos, não é? Podiam vir sobre a terra para atormentar, por exemplo. Então, essas são as, para já, quatro interpretações que encontramos. E sim, sim, eu não vou ser como. Minha intenção não é dizer, esta interpretação é a única válida e boa. Não, não. Estamos aqui a falar de diversas, não é? E de certeza cada denominação escolhe como interpretar, não é? Cada denominação escolhe qual interpretação definir como oficial para essa igreja em específico. E pronto, estas são as quatro para já que temos. E de repente alguém falará numa quinta, sexta ou sétima, não? Mas pronto, sim, temos essa liberdade. E um dia que vamos saber a verdade, como já falamos. 14. Acho que esse era ele. Sí. Ah, não, era ela. Muito bem, 14. Dice aquí que pronto ya aconteceu algo com o Sol, com as estrelas, mas agora já fala do céu no geral. Diz que retirou-se como um livro que se enrola, como se estivesse así todo bonito y ficase eh, como o que decía o que eu pesquisei, né? Como se fosse uma massa só, assim. Pronto, até
é algo que não, o cérebro não consegue imaginar, né? Como o céu vai ficar enrolado, como vai eh, retirar-se do céu. E diz que também os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. E isto já acontece porque eh, muitos vulcões e alguns montes, né? Que com o passo dos anos falam que eram menores ou maiores e que agora já não têm o mesmo tamanho. E as ilhas que falam às vezes, eu não lembro aquela ilha, não é de Portugal, uma outra ilha, que até tem um aeroporto, uma pista mas que ya está quase a desaparecer e os moradores de lá estavam à procura de ir embora do país para um outro, porque já não vai ter espaço para morar ali. E pronto, está a acontecer. Agora nas ilhas de Portugal e isso, que tem muitas, né? Seria uma tristeza, porque pronto, tem muitas pessoas a morar ali e no mundo inteiro. Mas é parte do fim, né? Que tudo vai eh, desaparecer como nós conhecemos. E aqui é muito curioso porque não lembro se em cima quando fala do tremor, não fala. Mas em mais um versículo vamos ler isto, não é? Expressões de que os montes foram removidos dos seus lugares. Aqui diz também as ilhas, mas imaginemos esses montes gigantes que, como se fossem quebrados e caem, né? Assim, uau. Mas aquilo seria uma destruição também de uma magnitude, como diz o livro, não é? Apocalíptica, porque eh, são montes de milhares de metros de altura, né? Que 4.000 metros, que 8.000, já não lembro qual é o maior, se era 6.000 ou 7.000 metros, mas está entre o Everest Everest, né? e o que está à beira dele, que é o K2, o K2, o K2. Ah, 9.300 metros. No, o Everest, 8.848 metros. Aí está, 8.800. Sim. E, e tem outro no Havaí. No Havaí. É mais alta da base Okume, com mais de 9.300 metros. Él está a 8.800, 9.300 metros. Imaginemos tanta tierra, tantas pedras, rochas, ¿no? De repente, y a neve, ¿no? Cair y todo o que estiver embaixo, todas as cidades agora sim podemos dizer quilômetros e quilômetros de lugares, se tiver cidades, vilas ou qualquer coisa, é destruído na hora. Ninguém uhum. sobrevive a isso. É algo. E deveria de sentirse na terra toda, não é? Porque eu lembro que já houve eh, eventos como o tsunami, não é? Do 2004, me parece, que matou a muitos lá perto da Índia. Bom, foi na Índia e as ondas chegaram a muitos países em volta, que era lá pelo. eh, eh, lá perto da Índia. Vários países na África, na Índia, nas ilhas que estão aí por perto. Tudo isso foi uma destruição muito grande. E não foi assim tão grave como o que está aqui escrito, né? Que de repente as ilhas vão ser removidas e os montes vão desaparecer. E E, aqui diz que são todos do mundo inteiro, não é? Pois já não é um, todos de vez. E eu vivo nos montes, nas montanhas. A minha terra, o Douro, é só montes. Aquilo vai ser. Meu Deus, não imagino. bom, também não sabemos. Agora sim, mas isso já seria muita especulação, não é? A partir de que altura é considerado um monte nesta lista, Uhum. não é?
Se Pois. vão ser só os maiores ou realmente todos os montes. Mas podiam ser todos, A né? montanha é muito mais alta do que o monte. Pelo menos a ideia que eu tenho é o monte não é alto comparado à montanha. Ah, boa pergunta. Porque eu, Uhum. eu, eu lembro-me de um poema de não é de Camões, foi uma homenagem que fizeram a Camões que diz que os mais são os montes e ele é montanha. Quer dizer que ele estava acima dos outros. Então, a montanha é muito mais alta do que o monte. Um monte não, geralmente não. Mesmo nós estamos lá. Olha, foi ao monte. O monte é uma coisa não é alta. Pelo menos lá a ideia que nós temos de monte é muito, muito mais baixa do que a montanha. Aqui diz que a montanha, a altura é de mais de 300 metros. A montanha? No geral, né? Tipo, é Hum. maior do que 300 metros, então é uma Mas montanha. abaixo da montanha está um monte, não? Sim, sim, diz que o monte, a altura é inferior. Ah, olha. Algo que nos pode dar um pouco. Vamos, também não é minimizar, porque também é o Apocalipse, mas aqui o que está a dizer é que monte em grego é oros. Por isso daí vem a palavra, eh, como era? Orologia. Bom, tem uma ciência que estuda os montes, né? Então, Hum. a palavra monte é oros, mas também é montanha. Pode ser monte ou montanha. A montanha é a mesma coisa. Nós fizemos diferença entre monte e montanha. Sim, sim. Ok. Mas pronto, se eu tiver aí um outro momento de curiosidade, vou ver se os gregos tinham uma palavra mais simples para monte, ou seja, algo mais pequenino, e para montanha, para diferenciar eles. Mas esta palavra que está escrita pode ser monte ou pode ser montanha. Montanha. Ok, mas sim, na mesma vai ser algo catastrófico, porque a cidade do México e a cidade da Elda, que é no centro do México, é a região do México com mais montanhas, muito altas. Minha cidade estava com a 2.400 metros de altura, que é uma cidade muito grande, a cidade do Ui. México. E a cidade da Elda é maior ainda, mais alta, 2.600. Então, sim, de certeza, se as montanhas vão cair, talvez, sim, a minha cidade ia cair. Não, não tem como evitar-se. E eu sei que na China tem cidades a 4.000 metros, também essas talvez também iam cair também. Ou seja, aquilo vai ser uma morte muito grande. E faz sentido. Hum? A palavra removidos, assim, eu removi qualquer coisa, eu apaguei. Será que, né, removidos, Ah, também aqui pode ter outro sentido, não? A palavra vamos, pode, vamos. podem Aqui. desaparecer, mas removidos, ou então é mudar de lugar. Ah, olha, quineu. Daí vem a palavra kinestesia, por exemplo, ou cinética, ou cinética, por exemplo, também. Quineu. Movido, levantado, movimentado, tirado. Sí, é o facto de ser movidos ou levantados. Hum. Mas faz sentido assim como quando uma montanha cai assim. Sim, sim. Mas eles vão continuar a ser montanhas e montes, só vão sair é do lugar onde estão. Sim, mas naquele momento deve ser um. Faz sentido, porque no nos versículos passados estava a falar de tremores, não é? Que imagino que já seria na magnitude de terremotos, né? Hum. Para mover os montes dessa maneira, e as ilhas, e aqui estava, não é? Era aqui.
Ah, olha, aqui está um grande tremor de terra. Houve um grande tremor de terra em toda a terra. Então faz sentido neste sexto selo que com aquele tremor tão grande na terra toda, sim, as montanhas fossem movidas, não é? E as ilhas, bom, removidas. Ou seja, tem que ser um movimento muito grande. Ainda bem que não diz partido, porque se fosse partido ainda era pior. Assim, Mas a Terra vai tremer tanto que vai conseguir deslocar as coisas do lugar, não é? sim, mas aquilo deve ser, sim, sim, uma coisa terrível para a própria natureza, os ecossistemas, para os humanos, para as cidades, para tudo, né? Vai ser forte. Mas continuemos. E os reis da terra e os grandes. Ah, por isso é que aqui, bom, já vou dizer. Se os grandes e os ricos e os tribunos, tribuno na época está a dizer de pessoas com poder político, né? E os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, tipo nos refúgios, nos lugares que pareciam mais firmes, não é? E por isso é que aqui diz, não é? Os grandes e os ricos e os tribunos. Por isso é que numa das interpretações que estávamos a falar, é quem fala que isto de as estrelas do céu caíram sobre a terra pode se referir-se aos poderosos, não é? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos. Todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Tipo, para encontrar um refúgio, não é? Imagino como quando foi como agora está, não é? Que tem alarme de que vão cair bombas nos países que estão nas guerras, na Ucrânia, em Gaza, em Israel, em Irão e nos países vizinhos, não é? Também. E eles correm e quem tem um lugar assim construído com betão assim sólido embaixo da terra, entra aí, não é? Mas se já todo está destruído ou não tens onde ir, procuram eh, estas cavernas e rochas das montanhas para esconder-se aí dentro. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Lá está, por isso é que sim é algo muito terrível isto, não é algo tão não é algo figurado, nem um simbolismo a maioria de tudo isto, porque está a falar, imaginemos toda a humanidade experimentando este grande terremoto na Terra toda, todos os grandes montes da Terra e montanhas, não é? E ser removidos, mover-se por causa do terremoto, isto das estrelas que não sabemos se é que vão desaparecer do céu ou vão cair asteroides, meteoritos ou outras coisas acima da Terra, não é? E ainda eu fiquei com uma curiosidade. Aqui diz: E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Aí, hum, estou tentando imaginar como é isso de retirar o céu, não é? Não sei se está a referir-se a que eles já podiam ver diretamente para o trono de Deus, porque está a dizer: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Será? Será que esse seria o significado, tipo, que Deus permite que quando olhem para cima consigam ver aquele que está sentado no trono, que ele é próprio o Pai, não é? Será isso? Eu fico com mistério, né? É uma interpretação, mas será que isso é que... Porque como é que eles sabem que alguém está sentado no trono e da ira do Cordeiro? E-
O finalmente acreditam, né? Ou finalmente acreditam de tantas pregações que já ouviram por aí, não é? Não sabe, é algo interessante e tudo isso, muito interessante, mas muito bem, vamos ficar por aqui. Já para a semana começamos o capítulo número 7. Capítulo 7, versículo 1 para a semana. Agora, deixem ver o tempo. Ah, já faltam 10. Hum, Podíamos fazer um exercício de leitura. Eu estava a ver um aqui que eu li antes da aula, não é? Peraí. Hum, eh, Aqui está. Podemos ler o versículo 10. Isto será um exercício de leitura do capítulo 7, que diz: E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. É uma frase simples. Então vou lá meter isto rapidamente no Word e no documento. E vamos também ver no manuscrito, vamos treinar a leitura, também porque já faz tempo que não treinamos a leitura. Já semana passada, mesmo que foi rápido, eu sei que numa aula normal ninguém ensina o alfabeto grego dessa maneira, mas é porque já durante vários cursos nós já tínhamos treinado o alfabeto completo com muita calma muitas vezes. Isso era só para relembrar, não era para aprender do zero, né? Quem quiser aprender do zero tem os vídeos. Que já estamos no capítulo número 9, ¿no? Yo. Ya estamos no capítulo 9 de João. Dos vídeos anteriores que já publicamos, estamos no capítulo 9. Então, estamos no Apocalipse 7, versículo 10. Apocalipse é revelação, não é? Quer dizer revelação. Uhum. Páscoa, o que é que quer dizer? Eu já soube, mas eu esta semana estava-me a tentar lembrar o que é que quer dizer Páscoa. Não é caminhada, não. Passar. Ajá. Passar, ok. E há quem comenta que é porque aquele dia saiu o povo de Israel do Egito, ou que é porque o anjo passou e se a porta tinha o sangue, não Sim. matava a família, se não passou, não entrou, passou. Tipo salvação, né? Uhum. Mas pronto. Aqui está, aqui está o versículo. Então, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Kai Krasusin, aqui, Kai Krasusin Foné, Megale, Legontes. Kai Krasusin Foné, Megale, Legontes. Re soteria, que a salvação, né? To céu ao nosso Deus, Gemón, nosso, Gemón, nosso este, Gemón, to ca, ca, cacémeno, to cacémeno, que está sentado, epi, acima, ¿no? O no, 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 portugués sería no, ¿no? To, frono, trono e frono, frono aqui embaixo, frono. Cai, to, e, ao, caito, arnió. Se alguém tinha curiosidade como é
cordeiro em grego é arnes ou arne, não é? Mas conjugado aqui é to arnion, que é o cordeiro, que é o Senhor Jesus. Eu vou tentar ler um pouco mais rápido. Também, como não temos muito tempo, podemos fazer desde aqui, que é a parte interessante, que é salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao cordeiro. Que é tipo, como fala aqui, clamavam a grande voz, né? Jesoteria Toceu, a salvação ao nosso Deus. Gemon, nosso, né? Jesoteria Toceu, Gemon. To Cacémeno, que está sentado. Epi, to, Throno, sobre o trono, acima do trono, no trono, né? Cai, to, Arnion, e ao cordeiro. Uhum. Então, quem tem ânimo de tentar? Voluntárias? Vítimas? Tá bem, desta vez vou escolher a Elda, mas para a próxima capaz que escolho a irmã Paula. Hoje a vítima vai ser a Elda, porque também peguei a vocês assim despreparadas. Pois é. Tivesse avisado para estudar. Pronto. Então, precisas mais ajuda, Elda? Tens curiosidade? ¿Puedes leer más una vez? Ok. Eu vou aqui sublinhar conforme avançar, tá bem? Peraí. Aí está. Gesoteria, toceón, gemón, tocacémeno, epi, to, frono, caito, arnión. Mais assim rápido seria Esotería, toceo, gemón, tocazomenó, epitó, zronó, caito, arnión. Tem muitos ômegas, por isso é mas eles faziam assim. Pronto. Ok, vamos a intentar. Sotería, Toceo, Gemón, Tocatemenó, Epi, Tofronó, Caito, Arnió. Muito bem. E para terminar, mais ou menos, para ver se compreendes ou lembras o significado, o que significa? Bom, sem ver o texto em cima, mas tenta traduzir embaixo, tá bem? Esotería, Sotería, salvación. toceo, Dios. gemón, Eso no me acuerdo. noso, Pues, gemón, enoso. ok. To cacemenó, Está... No, cacemenó es sentado. sentado. Cacemenó, epi, Encima. to thronó, no trono, is, kai, Y, to arnió, y el cordero, el cordero. y ao cordeiro. Ajá. Sí. Todo está conjugado no dativo, porque nosso, ao nosso, no trono e ao cordeiro. Ao. Uhum. Por isso tem tantos ômegas. To, theo, to, cacemenó, to, thronó, kaito, arnió. Não sei. Por isso é tanto ômega, porque é dativo. Muito bem. É isso no exercício de hoje. Eu vou tentar mandar no. Não vou tentar, já vou enviar já de vez. WhatsApp. Sí. Sim, senão depois posso esquecer e não quero esquecer isso. Aqui já envio. Depois da aula vou enviar a transliteração e o áudio para quem quiser Já treinar. recebi. Muito Já bem. está aqui. Ah, muy bien. Então é isso, Já nos disse vemos não. para a semana. Até Um para a abraço. semana. Estude porque después nos apaña. A paz.
Paz. Paz do Senhor.